nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um Eloy Queiroz. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber para sacudir, balançar, estremecer o Eloy Queiroz, o clã guerreiro, Guilherme e Giovanni. É um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos e muito obrigado por ter aceitado o convite, galera. Paulo, nós é que agradecemos. É um prazer estar aqui contigo, com todos os fãs do Eloy Queiroz. E a gente vai conversar sobre o que a gente mais gosta, sobre futebol. Falar desse momento que nós estamos vivendo, do que vem por aí, como é que nós vamos ver o futebol pós-pandemia, como é que ele será mostrado e que a gente consiga atravessar esse momento e curtir novos momentos do esporte maior. Preciso falar mais alguma coisa, Paulo? O que era importante já foi dito, por quem importa dizer. É um prazer estar aqui conversando contigo, conversando com vocês. Valeu. Então, nação queirozense, Guilherme falou exatamente o que a gente vai falar, vocês já sabem, eu já te peço, vem com nós. Pessoal, mais uma vez, um prazer estar aqui. Eu queria começar esse papo fazendo uma pergunta. Assim. Eu sei que o Guerreirão começa a paixão via rádio, queria que ele falasse um pouquinho disso e tal. Agora o homem é o rei das lives, então eu sei que ele já falou. Mas eu queria saber também como é que começa, o que chama a atenção do Giovanni. Se o Guerreiro teve a rádio, se o Giovanni manteve a rádio ou teve nessa outra realidade de tantas mídias, o que trouxe o Giovanni para a comunicação e para o futebol. Vai, Giovanni. Quem importa começa. Não, quem importa começa, por favor. Fale primeiro. Não, a minha paixão pelo futebol e pelo rádio, de certa forma, ela foi misturada. Eu sou o 11º de 13 filhos, né? Ou de 13 irmãos. Meu pai, meu irmão mais velho, que já não está mais entre nós, ele era 10 anos mais velho que eu. E meu pai ia ao estádio com ele. E eu, que fui o 11º, porque desses 10 primeiros na minha frente, 9 eram mulheres e só ele de homem. Quando eu comecei a me interessar por futebol, com 10 anos, 11 anos, o papai já não ia mais ao estádio. O papai já não participava. Mas eu era muito interessado. Eu comecei a colecionar a revista Placar exatamente em 1970, quando ela foi lançada, no período da Copa do Mundo. Então eu participava da programação da Rádio Clube. A Rádio Clube tinha um programa chamado Bola pra Frente, e ali tinha uma sequência chamada Vestibular do Esporte. Algumas perguntas de futebol e o ouvinte participava, respondia e ganhava prêmio. Então eu ganhava todo domingo. Né? Participava já com 10, 11 anos de idade da programação da Clube. E um cunhado meu, namorava àquela altura com a minha irmã, hoje esposo dela, era repórter da Rádio Clube, repórter policial e político, Edson Salame. E eu ficava perturbando o Salame para que eu fosse trabalhar na Rádio Clube. Com 15 anos de idade, finalmente eu consegui uma oportunidade e aí juntei a fome com a vontade de comer. E aí, Gil? Então, no meu caso, não, no meu caso as duas coisas são separadas, né? Eu gostava muito antes de futebol e do dia a dia do futebol, até por conta dele, né? Não esqueço, por exemplo, de situações de ir com ele. Tem uma que eu me lembro de ver um jogo, eu não lembro nada do jogo, eu lembro da situação de ele estar na cabine lá do Modelão em Castanhal, e de eu estar junto com ele, literalmente sentado no concreto do lado da cabine, e ele narrando, fazendo a transmissão do jogo, e eu ali olhando assim, só olhando a situação, olhando tudo que estava acontecendo. Não sei quem estava jogando, obviamente imagino que fosse Castanhal e alguém, imagino que Paysandu ou Remo. Não sei, não lembro quem estava jogando, não lembro o placar, não sei quem fez gol, nada. Mas é uma situação que
como muitas, foi a minha introdução, digamos assim, a esse mundo, e que só muitos anos depois, já de forma separada, eu fui pensar no jornalismo como uma opção de carreira, e não necessariamente com relação ao esporte, né? Porque também a forma como eu passei a ver o jornalismo depois, ela também não era necessariamente atrelada ao esporte ou não. Eu trabalhei com produção, que inclusive é o que, dentro da área do jornalismo, eu sempre gostei mais. Na verdade, o por trás do áudio, por trás das câmeras, ou a própria escrita, sempre me atraiu muito mais do que o rádio ou até do que o vídeo. O Giovanni falou, antecipou uma outra pergunta que eu queria fazer. Qual seria a primeira lembrança de vocês dois juntos no campo de futebol ou havendo com futebol? Giovanni já falou que foi essa experiência no Modelão. Qual foi a tua com ele, Guilherme, assim, que tu lembra a primeira vez, ou que tu levaste ele no estádio, ou na cabine, ou como torcedor, que é outra pergunta que eu quero fazer, se tu consegue ainda ser torcedor, mesmo que em casa, mas assim, qual é a primeira lembrança tua com ele, assim, envolvendo esporte? Na verdade, a gente viveu vários momentos, né? Esse de Castanhal é um momento interessante. Eu vivi com meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, né? O Giovanni é o caçula, né? O mais velho é o Guilherme, que também é jornalista, e o Gustavo, que é o do meio, ele é médico. E eu lembro de um fato... Você salvou! Eu lembro de um fato interessante, não só de futebol, né? De participação. E esse momento, não diria torcedor, mas eu queria ver meus filhos no estádio, num campo de futebol. E eu os levei um domingo de manhã para ver um jogo, um repá. Só que eu fui para a arquibancada com eles, eu não estava trabalhando. E esse momento foi também interessante, e ao mesmo tempo me fez perceber que este movimento no meio da torcida, ele tem o seu lado complicado, que o torcedor não está nem vendo que eu estou com meus filhos ali, que eu estou, na verdade, levando para que eles compreendam o futebol e vejam da forma que o torcedor vê, como eu vi quando eu comecei a ir para campo, e só como torcedor, né? E foi uma sensação, de certa forma, complicada, porque o torcedor começava, sai daí, secador, blá, 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 blá. Quer dizer, aquilo me incomodou. E aí eu comecei a ter exatamente... Eu sozinho, tudo bem, mas com os filhos. E aí eles passaram a ir para campo, quando iam para arquibancada, para onde quer que seja, eles iam sozinhos, né? E realmente essas incursões pelo interior, nós fizemos muito. E tem uma que é emblemática para mim, que é uma que nós fizemos. Fomos de carro para Marabá, para Tucuruí, fomos para Parauapebas, a família inteira, os 5, né? Gina, que é quem comanda tudo, né? E os 4 os 4 peões. E nós fizemos, eu acho que era uma pré-temporada do Paysandu em Parauapebas, mas nós fomos a Tucuruí, aí eles visitaram a hidrelétrica de Tucuruí, fizemos aquele passeio todo lá. Fomos em Marabá e de Marabá fomos para Parauapebas. Eu lembro bem que nessa viagem a sogra da minha irmã, Dona Mariquinha, a saudosa Dona Mariquinha, ela fez o frito do vaqueiro para a gente ir comendo na viagem de Marabá até Parauapebas. Um latão imenso, quando nós chegamos em Parauapebas não tinha mais nada na lata. Então, esse momento foi muito interessante, que eu vivi em família uma pré-temporada. O Giovanni foi quem mais comeu o frito do vaqueiro, obviamente. Né? Obviamente, né? Acho que fica claro. Eu só queria o momento Ana Maria Braga do Eloy Queiroz. O que seria o frito do vaqueiro, por gentileza? Não deixa a gente nessa, quem não conhece, por favor. Faça assim uma pequena receita, Guilherme. Pois é, eu não sei se eu vou conseguir explicar com clareza, mas é uma grande farofa com a carne frita. A carne cortada, frita, e aquela farofa com muita manteiga. É saborosíssimo o frito do vaqueiro. É como isso, se fosse, eu acho que uma farofa de carne seca, né? Mais ou menos. Algo que chama até de paçoca. Só que, na verdade, com pedaços maiores de carne. Isso, exatamente. A paçoca é aquela mais desfiada, né? Que tem perto de Salinas. Isso, posto, tem uma deliciosa.
Santa Luzia, exatamente, a 33 quilômetros de Salinas. Eu acho que eu vou botar esse episódio Não dá para passar embaixo da mesa aqui. Não dá para passar embaixo da mesa. Eu acho que eu vou botar esse episódio no YouTube um pouco antes do almoço e sugerir que as pessoas assistam antes das refeições, só para deixá-los... né? Eu ia por outro caminho, mas é isso que é bom, papo, que eu vou acabar mudando o curso da minha rota aqui, assim. Tu falaste, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Tu falaste assim dos ônus e bônus da tua profissão em relação à paixão que tu queres que os teus filhos sigam, eu imagino que tu também quer continuar sentindo essa paixão pelo teu clube e tal, mas que isso é meio complicado porque a galera está meio despirocada em relação a dividir uma coisa da outra. Mas eu vou começar pelo Giovanni. Isso chegou a te marcar negativamente de alguma forma, Giovanni? Dizer, porra, eu não posso ir para o estádio com meu pai, sentar numa arquibancada, torcer ver um jogo de futebol ou torcer pelo meu time? E a segunda pergunta é só sim ou não. Todos seguiram os mesmos times? Todo mundo torce para o mesmo time daqui ou teve um que desgarrou? Acho que eu desgarrei, né, pai? Mas talvez não da forma como muitos pensem. E isso tem exatamente a ver com a tua pergunta. Assim, é isso. Eu não diria que me afetou negativamente em termos assim de ser, nossa, uma grande cicatriz, uma grande coisa que ficou. Mas o que eu posso te garantir é que quando eu olho para trás e eu penso, inclusive, em ir para a arquibancada, principalmente com meus dois irmãos e com um primo meu, de fato, eu hoje entendo como uma coisa muito mais fora do que dentro de mim. E aí eu não digo necessariamente que foi por isso ou não, mas eu sei que eu não me encontrei de verdade numa arquibancada indo para os jogos no Mangueirão, quando eu ia com os meus irmãos e com o meu primo. Eu fui me encontrar na arquibancada um pouco mais velho, um pouco depois, já morando fora de Belém, por uma série de outros fatores. E assim, quando eu olho, aí eu te digo, no momento, na hora ali, eu não achava que as coisas tinham relação. Hoje em dia eu até entendo que uma coisa pode ter afetado a outra, pode ter se encontrado com a outra, embora assim, tanto com relação a Remo, Paysandu e todos os clubes paraenses, clubes do interior que eu acompanho pra caramba, eu sofro às vezes vendo o Independente na Série D, querendo que eles vão bem, mas isso certamente, eu te digo, mudou a minha relação com os clubes paraenses como um todo, incluindo o Remo e Paysandu. Guerreiro. Era até natural que isso acontecesse, né? Porque também o Giovanni, ele sempre teve um olhar maior do futebol, né? Ele mais amplo. Mas muito mais amplo. Inicialmente eu digo sempre, né, esse olhar macro, porque o primeiro envolvimento maior do Giovanni com o futebol foi com o Liverpool, né? Até por causa da ligação, acho que com os Beatles, ele sempre foi fã dos Beatles e tudo mais. E ele tinha uma ligação muito forte. Depois isso foi arrefecendo e surgiu a grande paixão pela Roma. O Giovanni é romanista de carteirinha, né? É romanista e vascaíno, né? O sofrimento danado. Enfim, mas pela Roma foi uma coisa muito forte, muito. Então, acabou que o futebol paraense foi ficando assim, meio distante dele, e depois que ele foi para São Paulo, isso realmente se perdeu mais ainda, como envolvimento. Está caindo tudo aqui. Como envolvimento de torcedor, né? De paixão, né? Mas não de conhecimento do futebol, porque às vezes eu digo para ele sabe mais do futebol paraense do que eu. E isso vale assim, isso vale para o futebol, isso vale para tudo que tem a ver com as minhas origens, que eu valorizo demais. É que assim, bem ou mal, eu saí de Belém, eu tô fora de Belém desde ali dos 19, 20 anos. Então, uma parte importante também da minha formação como pessoa, como profissional, ocorreu fora de Belém. Então, o que eu gosto de dizer, e eu entendo muito assim, eu levo isso para o coração, é que assim, o meu estado, o Pará,
ele tá comigo sempre, eu tenho muito orgulho de onde eu sou, e eu levo ele para onde eu for. Então, assim, realmente, eu não vejo o meu estado como uma corda que me puxa ou que eu tenho que puxar. Eu vejo o meu estado como um brasão, um broche que eu coloco no peito, e se precisar, levo o mundo afora comigo, e vai sempre estar comigo, entende? Mas, de fato, assim, quando tu falas sobre isso, e ele deu esse exemplo que eu acho que é central da questão da arquibancada, isso, obviamente, faz parte de toda uma questão que me formou com relação à forma como eu vejo tudo isso e como eu passei a me relacionar com isso, inclusive com o futebol. O futebol paraense acaba que vira para ti mais uma coisa de estudo, de entendimento, do que uma paixão de torcedor que tu transferiste para outros objetos de paixão, outros times, outras situações. Exatamente. E eu entendo perfeitamente o argumento de que, assim, digamos assim, em um mundo ideal, isso não ocorreria. Eu entendo esse argumento. Mas a gente não manda no coração e no que a vida coloca na nossa frente. Originalmente, eu não gostava de futebol internacional. Não gostava. Eu gostava de futebol paraense e futebol nacional. Então eu era daqueles, e aliás, muito disso continua em mim, que preferia ver o Santa Cruz e o Luverdense do que ver o Southampton e o Newcastle. Tranquilamente. E muito disso continua comigo. Eu sou daqueles que, se o meu time não estiver jogando, por exemplo, numa rodada de Série A, eu dou um jeito de colocar os 4 jogos ao mesmo tempo para ver todos. Faço questão disso. O futebol nacional, para mim, é um negócio, é uma paixão muito grande. Mas passei também a gostar de futebol internacional, muito com um grupo de amigos e um amigo que era torcedor do Liverpool. A questão do futebol internacional veio um pouco depois. Então, na verdade, eu meio que não sabia ainda. Eu estava desenvolvendo ainda isso. E acabei mesmo, junto com esse amigo, gostando do Liverpool e do Gerrard, e tinha essa questão dos Beatles que o meu pai falou, mas realmente era uma simpatia só. Depois de um tempinho ficou muito claro para mim que a coisa, o coração não era feito para ser campeão europeu. O coração era feito para sofrer e perder, e empatar e tomar virada e sempre parecer que vai ser campeão italiano e nunca ser. O coração era feito para isso. Por que eu te perguntei isso? E aí eu quero também botar o Guerreiro. Onde eu quero chegar? Hoje há uma briga quase insana, contrária ao que eles convencionaram agora, a famosa geração PlayStation, que eu brinco, contra os mistos. Torcedores que torcem para Remo e Flamengo, Paysandu e Vasco, Paysandu e Corinthians, enfim. E que isso virou e eu estou dando a minha opinião para perguntar para vocês. E muitos dizem assim, é por isso que o futebol paraense está onde está. Eu discordo veementemente, porque e acho que a campanha que está se fazendo para que o torcedor hoje seja só de um clube, do Norte, do Nordeste, ela é pouco inteligente pelo mundo globalizado e pelo negócio de futebol que a gente vive. Na minha época, na época do Guilherme, se eu estiver errado, por favor, me corrija, Guilherme, isso pouco importava, porque eu acho que botar numa caixinha regional a paixão que tu sente por um clube, por alguma coisa, é muito complicado. Mas hoje virou uma discussão que também vira algo até violento. O Giovanni está falando disso com muita propriedade, mas tu também viveste, até porque tem história envolvida, né, Guilherme? Então fala um pouco para a galera aí o que é que tu acha disso, dessa briga. Eu não estou nem falando do cara achar certo ou errado, que aí é a opinião de cada um. O formato de ser tratado me incomoda. Eu penso que o futebol ele é gigante. Então, por exemplo, a minha geração, ela tinha, não era uma obrigação, mas ela tinha times nos principais estados do Brasil. Então, eu vivi sempre, e todos os meus amigos de juventude sempre tiveram time no Pará, no Rio e em São Paulo. Nesses 3, obrigatoriamente, todos tiveram. E tem até hoje, né? Então, eu também não vejo esta disputa ou esta verdade absoluta nessa história de você tem que torcer só pelo time daqui, porque senão você vai provocar uma autofagia no nosso mercado, parará. Não penso isso.
Até porque, se a gente olhar o histórico dos nossos clubes, os melhores momentos do nosso futebol, eles são atrelados à cultura de você ter time em vários estados. Nós estamos patinando não é porque nós torcemos por outros times, é porque nós não ajustamos o que temos aqui. Esse é o ponto. Então não cabe esse link. Esse link não funciona. Claro, precisamos desfraldar nossa bandeira. E aqui para nós, Remo e Paysandu sempre tiveram mais torcidas nos estádios que qualquer time que viesse aqui, por maior e mais campeão que fosse. Então, nós não temos esse problema. Talvez no Nordeste aconteça em algumas capitais do Nordeste, excetuando aí as maiores, de você ter um Flamengo jogando com mais torcida que o time local. Mas no Pará isso não acontece. Então, nós sempre tivemos grandes torcidas aqui. E isso sempre foi respeitado. Agora mesmo o Interativo fez aí uma pesquisa e mostrou que o Repá é o clássico mais importante, vamos dizer assim, ou o clássico mais apaixonante, mais emblemático, pronto, desse país. Então, nós não precisamos não ter torcedor misto. Não precisamos só ter torcedor... raiz. Raiz, vamos dizer, do time daqui. Não tem necessidade disso. O que vale é você gostar do futebol. E eu digo sempre, nós somos torcedores mistos, eu sou, tu és, né? O Giovanni é, porque essa nova geração também abriu esse leque para o futebol internacional, ainda tem isso. Aí é outro ponto. Foi para o futebol internacional, abriu ainda mais essa globalização, e aí esse questionamento, não, aceitem, quem não quer ser misto não será, quem quer ser misto vai continuar sendo, sem nenhum problema. E outra, somos todos adultos, né? Então, assim, o exemplo que o meu pai deu, eu posso absolutamente atestar como alguém que, em termos nacionais, não é misto, e já fui para o Mangueirão como vascaíno, em jogos contra o Remo e em jogos contra o Paysandu, absoluta minoria nossa, e detalhe, conhecendo pessoas que se consideram remistas e vascaínos, ou bicolores e vascaínos, e vão para o estádio para torcer para o Paysandu e sabem separar a coisa. Entende? Sabem separar, é todo mundo adulto, entendeu? Eu já fui ver o meu time daqui e o Flamengo, que é o outro time que eu tenho. No caso, eu só tenho mistos no Rio e no Pará. E fui para a torcida do meu time daqui. E a outra coisa que eu acho que essa galera dá uma pirada, eu vou falar porque eu acho importante ter vocês aqui para concordar ou discordar de mim, assim. A última conquista do meu time daqui, o último grande momento dele, que óbvio que seja lá qual for o meu time, ele está numa divisão muito aquém do Flamengo, num patamar hoje muito aquém, a minha reação de alegria, a minha explosão de felicidade foi muito similar ao gol do Gabigol no último minuto da Libertadores. Eu quase quebro a cadeira do bar onde eu estava vendo. A galera acha que você não pode ter essa explosão porque o teu time está na 4ª, 5ª, 8ª divisão. Meu amigo, não existe isso. Eu vibro do mesmo jeito. Só para vocês falarem, acho que o processo inverso seria até um pouquinho mais inteligente. Veja lá, o Guilherme falou do esporte interativo que venceu Remo e Paysandu. Demonstrou nas redes sociais uma força muito grande da torcida, de interação, de engajamento, que é a palavra forte. Por que eu não inverto a ordem? Por que eu não pego um cara que por que esses caras ganharam? Em vez de ficar brigando, porque eles estão brigando nos comentários, dizer, cara, eu te convido para vir ver o Leão. Para esse cara que torce para o Corinthians, que torce para o Liverpool, o cara lá da China dizer, peraí, esse cara lá... Deixa eu procurar quem é Remo, deixa eu procurar quem é Paysandu e os simpatizantes de lá para cá aumentarem, porque a gente tem história para contar para esses caras. É legal para eles um time da Amazônia e tal. Não seria muito mais inteligente, comercialmente falando? Em todos os sentidos, porque, primeiro é o seguinte, eu compreendo o contraditório, claro, tem pessoas que são firmes nessa defesa, às vezes até intransigentes, não pode ser torcedor misto. Muitos companheiros de imprensa defendem essa tese, muitos
Não, tem que torcer só pelo time daqui, porque senão nós vamos sucumbir, nós vamos nos perder. Vamos discutir, vamos debater, mas vamos também ter essa compreensão de que isso é parte de um crescimento. Não tem nada a ver com ser menor ou maior porque eu torço por A ou B. Isso não existe. Isso não existe. É igual a história, a discussão da imprensa de muitos anos aí de vamos acabar com os campeonatos estaduais. Tem gente que defende a extinção dos estaduais. Eu não. Eu acho que o estadual faz parte dessa rivalidade maior que alimenta essa paixão que nós temos, por exemplo, aqui no estado do Pará. Porque a gente pode nem se cruzar mais se nós não tivermos os estaduais. Se Remo e Paysandu tiverem em divisões diferentes, não tem cruzamento mais. E cadê? O Remo e Paysandu é o clássico mais jogado no mundo, vai fazer 106 anos daqui a 10 dias, dia 14 de junho, o Repá completará 106 anos de existência, de confrontos. Isso é história. Isso é história. Então, nós temos que entender o seguinte: Remo e Paysandu são maiores que as nossas outras paixões. Na proporção, eles são maiores. Ponto. Morreu aí. E há, para entrar um pouco mais específico no que o Paulo falou, há uma demanda reprimida de paraenses pelo Brasil inteiro com relação a Remo e Paysandu. Da mesma forma que a torcida do Vasco, por exemplo, é nacional e não necessariamente é contemplada, claro, eu não vou falar de tamanho aqui com relação a Remo e Paysandu, mas Remo e Paysandu também tem demandas reprimidas fora de Belém, fora do estado do Pará, que poderiam ser melhor, digamos assim, trabalhadas. Exatamente. E aí, claro, uma coisa está relacionada, não é necessariamente a mesma coisa, mas as coisas estão relacionadas. É como a gente sempre conversava, até na questão do jornalismo, né? Conversava com ele corroborava essa ideia, era uma inquietação específica minha, mas, e de novo, talvez tenha a ver com estar morando fora de Belém desde ali dos 19 anos, mas era exatamente isso, era o entendimento de que ser do Pará não significa que você, e aí, claro, falando de jornalismo, mas não necessariamente só disso, mas ser do Pará não significa que você só pode, por exemplo, falar de futebol paraense. Quer dizer que alguém que é do Pará não tem capacidade, não tem entendimento de falar sobre o Flamengo, de falar sobre o São Paulo, de falar sobre o Liverpool, de falar sobre o Real Madrid, né? Então, claro, tem a questão do interesse do público e da relevância de Remo e Paysandu, mas isso é para ser exaltado, não para diminuir quem é do ramo ou quem é paraense, etc., e nos resumir, digamos assim, aquilo. Entende? Então, de certa forma, eu gosto de dar um exemplo, de novo, falando especificamente do jornalismo, eu gosto de dar um exemplo de um amistoso que tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho, entre Brasil e República Tcheca. O Brasil foi encarar a República Tcheca, eu acho até que ganhou o amistoso, 2-1, amistoso dificílimo. A volta do Neymar. Acho que foi. Eu vi a transmissão desse amistoso, e Paulo, assim, não é uma coisa assim, nossa, porque eu sou. Não, eu não sou nada, eu só gosto de futebol, só isso. Mas assim, eu sabia que aquele era o time reserva da República Tcheca. Eu sabia que aquele era o time reserva da República Tcheca. Eu assisti a transmissão inteira. Nenhuma pessoa, mencionou que era o time reserva da República Tcheca. Ninguém sabia que era o time reserva da República Tcheca. Por que eu estou dizendo isso? Porque saber sobre a República Tcheca te faz cobrir melhor o Brasil. Saber que o Brasil está jogando contra o time reserva da República Tcheca te dá uma perspectiva melhor sobre o jogo do Brasil. Então, saber sobre o Flamengo te dá uma perspectiva melhor sobre o Remo. Saber sobre o Cuiabá te dá uma perspectiva melhor sobre o Remo. Saber sobre o Corinthians, saber sobre o Luverdense te dá uma perspectiva melhor sobre o Paysandu, né? O Remo agora contratando jogadores que estavam no Criciúma, jogadores que estavam... Saber sobre esses jogadores te dá uma perspectiva melhor sobre o teu clube, sobre o clube da tua cidade. Então, realmente, assim, eu tenho dificuldade de ver as coisas como separadas. Pelo contrário, eu as vejo como juntas, eu as vejo como parte de um mesmo lado, 2 lados da mesma moeda. Eu tô vendo a cara do Guerreiro ouvindo o filho falando. Aí né? Por isso que eu me calo. Quando ele fala, eu tenho que me calar. Ele é o chefe, eu já te disse isso. Né? É verdade. Guerreiro, para quem não ia falar, não consegue falar 4 frases que ele fala que ele gagueja, né? Moleque. Mas aí eu queria aproveitar o que o Giovanni falou e queria entrar um pouco na imprensa paraense, tá? E eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Eu vou fazer porque é um dos motivos que eu queria fazer isso. Mas sempre fosse uma referência para mim, forma de tratar
o que tu amas e o que tu ganhas grana com isso. Tá? Então é isso que para mim é o profissional. É o cara que é apaixonado pelaquilo, mas sabe tratar aquilo de forma correta, coerente, parará. Aonde eu quero entrar? Eu criei o canal, o É Nós Queiroz é criado porque eu não me via representado na imprensa, não só daqui, que te envolve vocês, como na nacional. É muito isso do que o Giovanni falou, a forma de tratar. Cara, não é possível que esse cara ache que eu sou trouxa e tal. Eu sempre gostei muito de futebol, não sou da área, não sou jornalista, mas me alimentava de futebol. E, para mim, uma das coisas que atrapalhava muito o futebol paraense seria a imprensa tradicional, blá, 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 aquela coisa. No meio desse caminho, o Enós me mostrou exatamente o contrário. As pessoas envolvidas no futebol falam exatamente o inverso. Falou, Paulo, não é assim. É o contrário. Se não houvesse uma rádio clube liberal, papapá, o futebol paraense aí sim talvez tivesse sucumbido. E aí eu comecei a prestar atenção. É óbvio que há formas, pessoas que eu discordo. Então, assim, o Guerreiro sempre foi... Eu brinquei, né, que tanto as minhas tristezas quanto as alegrias, o som da voz do Guerreiro está na minha memória, mas é onde eu ia chegar com esse preâmbulo. Desculpa, porque eu achava importante fazer essa meia-culpa. Hoje, o maior xingamento que a geração PlayStation usa é que a Rádio Clube é clubista, que o Guerreiro é clubista, que o Giovanni é clubista, que o Paulo é clubista. Primeiro, não estou me botando no mesmo patamar, mas só estou usando o coisa. Eu acho clubista um elogio, para mim. Porque se eu não fosse clubista, apaixonado pelo meu clube ou clubes, eu não falaria de futebol. E acho que o clubismo é uma crítica muito rasa, porque o clubismo só é crítica quando aquilo bate no time dele. Mas hoje é muito forte, principalmente... Vou te dar um exemplo, Guerreiro. Guilherme. A Rádio Clube força o Remo a contratar velharia. Está forçando o Zé Carlos e o Marlon. Aí eu... Cara, sério? Mas beleza. Como é que tu hoje lidas? Se isso é uma coisa que aumentou, o que tu tens a falar sobre isso? Pronto, para eu parar de falar. Eu te diria o seguinte... É porque isso me incomoda brutalmente, cara. Brutalmente, então... porque tem a ver com o Giovanni não poder ter aproveitado o campo como deveria. Isso me incomoda. Vou te mostrar. A tua colocação ela acaba corroborando para essa análise. Quando tu estavas apenas e tão somente na tua inquietação como torcedor, movido pela tua paixão, tu detectavas esse clubismo. Não, nem era esse o problema. Nem era esse o meu problema, era o outro. Porque eu achava... Mas tudo bem, pode ser inconscientemente também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o futebol, a cobertura esportiva, e o futebol, que é o nosso produto maior, ele é gerido como se fosse um negócio, mas ele tem esse componente emocional que faz com que ele fuja da normalidade. Não tem jeito. Então, no começo, assim, nos primeiros momentos, aquilo te incomoda. Depois tu começas a compreender e você percebe, se você pegar assim, se você for fazer um estudo e pegar um mês de cobertura da Rádio Clube, eu sou clubista mesmo porque eu sou da Rádio Clube, né? Também tem isso. Mas, enfim, se você pegar um mês, você vai ver o mesmo torcedor, numa amostragem, te xingando hoje, te elogiando amanhã. Te xingando depois de amanhã e te elogiando na semana seguinte. Por quê? Porque a passionalidade provoca isso. Então eu brinco sempre que se um torcedor te critica, eu só não gosto da ofensa. Eu acho que a ofensa ela sai da linha. Mas a crítica contundente, ela me enriquece. Eu gosto, eu acho que ela é importante. Então, o que eu quero dizer é assim, a minha avaliação, se este torcedor mudou o humor dele várias vezes durante um mês, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo o correto. Entendeu? Mas é natural. E as redes sociais, elas reverberam tudo isso. Não tem jeito. As redes sociais,
eu brinco também dizendo, e é uma verdade, né? É uma brincadeira, mas é uma verdade, a internet é uma terra sem lei. Tudo pode, né? E isso, às vezes, dificulta também a aceitação da internet. Houve o boom da internet, as redes sociais extraordinárias. O que está acontecendo nos últimos tempos? Está acontecendo um ajuste nisso, como se fosse uma carroceria de um caminhão cheio de melancias ou abóbora, estão se ajustando. Por quê? Porque ela ficou muito desacreditada. Então nós precisamos resgatar como verdade. Está aí cheio de fake news a toda hora, a todo instante, sobre todos os assuntos. Então, nós temos que ter essa noção de que é natural que o torcedor faça isso. Se eu sair do estádio e o time ganhou, o torcedor me abraça e me aplaude. Se eu sair do estádio e o time perdeu, tu é secador, deixa azar pro meu time, pô, viesse narrar o jogo, tu é pé frio. Não tem jeito. O teu grito de gol foi maior no do rival do que no meu time. Já tem isso. Não tem... Não, a gente recebe todo dia. Olha, a Rádio Clube ela faz, Paulo, o seguinte trabalho. Se um dia o noticiário de meio-dia começa com o Remo, no outro começa com o Paysandu. Programa o cartaz esportivo, a mesma coisa, a gente vai fazendo esse revezamento. Mas tem torcedor que cronometra. Vocês falaram 6 minutos e meio do Remo e 5:45 do Paysandu. Não tem jeito, porque a paixão ela provoca essas distorções, não tem saída. Giovanni. O que mais dizer? É muito isso, né? Esse exemplo que ele deu é ótimo, né? 5:45, 6:30. Eventualmente, dependendo do dia, dependendo da quantidade de coisa relevante que tem para dizer, se tiver que ser 10 minutos e 2 minutos, do meu ponto de vista, teria que ser 10 minutos e 2 minutos. Entende? Mas é complicado, é uma área complicada de navegar. E aí, na tua crítica, a forma como as torcidas se posicionam e tal, e até dando o meu exemplo de arquibancada, de certa forma, é mais um exemplo, é mais uma situação que, de novo, não sei se acontece o tempo inteiro, mas, digamos assim, você está perdendo gente. Para ser raso, digamos assim, mas no sentido mais cru mesmo da situação. A hostilidade exagerada e essa falta de compreensão, às vezes você perde gente no caminho. Concordo. Porque é aquilo que eu disse no começo de tudo. Eu acho que é o formato como aquele profissional trata a paixão e o ganha-pão dele. Eu acho que é muito simples. Eu acho que você hoje, e aí vai entrar no outro assunto das redes sociais, do YouTube, do podcast. Aí o que o Guerreiro falou, achei sensacional, das abóboras e melancias se ajustando. Eu acho sensacional você ter abertura para que todo mundo fale sobre o assunto que ele gosta. Mas é óbvio que aumenta a possibilidade da quantidade de bobagem, é até o de menos, mas de fake news, maldade, potoca, irresponsabilidade. Vou te dar um exemplo meu. Esse canal não é um canal de notícias. As pessoas me cobrem. Pô, Paulo, nós poderia fazer um cartaz esportivo toda hora. Não quero. Não é esse. Primeiro, não tenho competência para isso. Não me preparei para tal. Tem gente muito melhor fazendo isso. O É Nós é um canal que fala de futebol, ele resenha sobre futebol e dá opinião. Eu dou opinião, eu critico. E aí vem essa pergunta. As redes sociais também, como entraram na vida da Rádio Clube, como entrou na vida da mídia tradicional. E aí a gente depois vai entrar no É Só Futebol. Não assim, o Twitter. Não, assim, essa geração de conteúdo paralela ao que vocês eram, entre aspas, exclusivos. Eu avalio da seguinte forma. O rádio de todos os veículos, aí já é... talvez a minha paixão, aí eu já estou sendo movido por essa passionalidade. Então, eu sempre vejo o rádio como o mais completo veículo de todos, né? Pela instantaneidade, pela informalidade, pela rapidez, enfim, por várias coisas. E por ser permitido você realizar outras tarefas concomitantemente com o prazer de ouvir rádio. Esse é um dado do rádio.
E o rádio de todos os veículos foi sempre aquele considerado o primo pobre. Né? Aquele que vai acabar. O que vai acabar, o que vai sucumbir. Todo o tempo é isso, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E veio televisão, veio FM, veio tudo. E de todos os veículos convencionais, no meu entendimento, nenhum utiliza melhor as ferramentas disponibilizadas pelas plataformas digitais que o rádio. Porque o rádio já era interativo antes de ter internet. E nós fomos abraçando esse mercado de tal forma que nós disponibilizamos, por exemplo, a Rádio Clube, ela está disponível para que tu ouças a programação da Rádio Clube da forma que tu quiseres. A Rádio Clube está no seu site com o áudio dela há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Então, nós crescemos muito bem com isso. E por isso eu entendo que esse alargamento de mercado ele tem sido muito importante, em que pese essas distorções, essas fake news, maldade, responsabilidade e tudo mais, mas você tem hoje uma coisa mais ampla e eu aplaudo isso. Eu não vejo isso como o fim dos veículos convencionais. Eu vejo, sim, como um produto ou uma ferramenta que os veículos convencionais precisam usar para que eles deixem de subsistir da forma que hoje eles estão no mercado. Mas hoje, cada dia mais ouvintes te acompanhando por outros mecanismos que não seja o receptor tradicional. Então, eu aplaudo e acho que nós temos que estar sempre atentos para não perdermos a história do cavalo selado que está passando e tu, de repente, não montares. Para nós é fundamental utilizar essas ferramentas e elas são fundamentais para todos. Giovanni, tu que é um cara mais cibernético. Eu acabei crescendo com isso, né? Obviamente não posso falar com a. Pois é, não posso falar com a propriedade que ele fala sobre essa questão da transição e da Rádio Clube especificamente, de como foi fazer isso, mas de fato, assim, para mim é uma coisa que eu não nasci já tendo nada disso, mas eu, de certa forma, consegui crescer e me adaptar rápido e entender o quanto antes. Então, para mim, acabou virando um espaço em que eu navego muito bem, inclusive dentro dessas dificuldades, da irresponsabilidade e tal, de tudo isso que é muito perigoso e que muitas vezes, para muita gente, é difícil de separar. É difícil de entender o que é e o que não é. Agora, o que mais me intrigou, na verdade, da parte dele e de um mérito total dele, é que, assim, tu falaste da transição, e ele tentava fazer essa transição, queria fazer uma modernização, mas, ao mesmo tempo, ele também quis, por muito tempo, pensar algo especificamente que não fosse só, não, estamos aqui, isso aqui é um auxílio. Não, eu quero ver qual é o melhor uso que eu posso tirar dessa ferramenta aqui, fazendo algo específico para ela. Isso era uma inquietação dele, isso veio sempre dele de querer, de buscar isso. Então, assim, é um mérito que talvez muita gente, aí não é nem que é demérito dos outros, mas que talvez muita gente na idade dele, com a experiência dele e com a bagagem que ele tem, não fizesse questão. E ele fez. Faz. E aí vem... Eu tenho que ser um dinossauro moderno. Eu tenho que ser um dinossauro moderno. Tenho que tentar ser, pelo menos. Aí vem o gancho de vocês, a assistência, que eu odeio, que para mim é passe para gol. Aí vem o não é só futebol, que eu acho que é isso que tu estás falando. E eu queria te perguntar, porque, de novo, a ideia de trazer vocês dois era se é que havia visões distintas sobre as paixões, se haviam muitas divergências, mas convergências. Uma delas é o Não É Só Futebol, que muita gente pode conhecer como o canal no YouTube, foi como eu conheci, vendo o Guerreiro fazendo lá, sendo meu concorrente, não, é uma alegria estar no mesmo veículo do que Guilherme Guerreiro, rapaz. Tu é doido, é muito garbo e elegância. Mas tem lá toda a parte do portal, tem o podcast, show de bola, tem os conteúdos do Giovanni, que também são show de bola. E aí, eu queria saber
A ideia parte dele, Giovanni. É isso que tu estás me dizendo? E tu faz a materialização desse sonho? Explica aí para a galera, não é só futebol. 100%. O Não é Só Futebol é um blog, né? Nãoessofutebol.com, e a ideia partiu 100% dele como uma vontade de ter uma presença online específica, né? Quer dizer, não só uma versão de algo, ou uma adaptação, ou algo concomitante, mas uma presença online específica. Então, é claro, hoje em dia a Rádio Clube, ele pode falar muito melhor do que eu, usa bem esse espaço, né? O cartaz esportivo ao vivo no Facebook, isso tudo é muito bem utilizado, mas ele queria algo específico. Eu tinha terminado o meu mestrado, estava aqui em São Paulo, né? Moro aqui em São Paulo há bastante tempo, estava fazendo traduções, fazendo trabalhos de mídias sociais, como faço até hoje. Tinha acabado de vir de um segundo período escrevendo em um projeto da ESPN, e estava pensando na questão do doutorado, quando ele me veio com a ideia semi-pronta, a ideia de um blog mesmo, uma ideia, e tinha até o nome é dele. Eu não tenho a menor competência para idealizar nada disso. O que eu consegui fazer é aquilo que eu te digo. Quase que um trabalho de produtor mesmo. É quase que um trabalho que burocrático de assim. É Sim, claro. Mas é de assim, dar formas e padrões às ideias. E, claro, sempre potencializando as qualidades dele. Ele teve essa ideia, e até por isso ele queria esse nome. Ele não queria que fosse Canal do Guerreiro, nada disso. Por quê? Porque ele queria que fosse uma coisa que pudesse ser, inclusive, daqui a pouco, sem ele, ou ele ficar fora por um tempo e vir outra pessoa. Ele sempre teve essa noção. Isso. Mas não tem a menor dúvida de que o meu trabalho ajudando ele, repito, ele brinca que eu sou o chefe de forma alguma. Meu trabalho é para ajudar ele e para... Ele não brincou, não, ele falou sério, pai. E para potencializar as qualidades dele. A ideia de tentar, nem sempre a gente consegue, mas de tentar ter um conteúdo por dia. Quer dizer, não ser uma coisa que está lá e é colocada, atualizada de vez em quando, mas tentar ter uma periodicidade, e até por isso é importante dar padrão, né, da forma, porque isso ajuda você a ter periodicidade. Enfim, repito, o meu trabalho é um trabalho de produtor, trabalho burocrático, para que as qualidades dele sejam potencializadas. É o que eu tento fazer. O que tu queres que eu diga, hein, Paulo? Eu só faço gravar o vídeo às segundas e sextas. Só isso. Só faço gravar o vídeo. Todo o conteúdo do blog é dele. Todo. Absolutamente todo. Mas ele não digamos assim, não potencializa isso também. Pois é, e tantas outras coisas. Agora, o Palpitação, tudo é criação dele. Palpitação, Legionário da Bola. O Legionário da Bola o Legionário, eu vou fazer aqui um elogio, e assim, eu conheci o Giovanni pelo WhatsApp, conheci o Giovanni hoje. O Legionários da Bola, fora o conteúdo, nem vou falar do conteúdo, porque para você tocar naqueles temas, ou você é louco de falar sem conhecer, ou você estuda muito. Não é o caso de quem está fazendo doutorado ser louco. Até ser louco. Mas enfim, o formato, a pegada, se vocês não viram, vão lá. A pegada da virada não ser para a câmera, fazer que nem um rádio ou um podcast. Cara, de verdade, Giovanni, é genial, brother. Gênio, é gênio, cara. Tá bom, gênio. Deixa eu te falar então. Desculpa talvez interromper, Guilherme, porque eu tinha que fazer isso. Mas é ele, não é só futebol, Nashville, Segundo Guerra, ou SOG, como eles chamam, tudo é criação dele. Então, ele é o responsável. O blog tem mais de um ano, já tem mais de um ano, e ele mantém o blog com notícias, ou com conteúdos, melhor dizendo, conteúdos diários. É ele que constrói isso. Eu poderia agradecer o teu elogio sobre a questão dos vídeos, né, que eu fiz por um tempo, e te dizer, nossa, muito obrigado, realmente, que maravilha, mas eu não posso aceitar esses elogios, porque eu vou te dizer, essa questão de ser rádio, de não ser virado para a câmera, isso é tudo subterfúgio. Isso aí, é claro, eu tentei encontrar uma forma de ficar legal, de não ficar ruim, não queria que ficasse uma coisa ruim, mas a verdade é a seguinte,
era o jeito de eu conseguir fazer, porque até me motivar para fazer, porque aqui, nós estamos aqui conversando, tá bacana, e eu estou desconfortável, eu não fico confortável. Então, ali, aquela forma de não olhar para a câmera, de ficar virado, né, que inclusive era aqui próximo que eu fazia, era só isso, cara, era só isso, era uma forma de transformar em formato. Quem fica confortável? Todos nós ficamos, de certa forma, com friozinho na barriga em qualquer circunstância, não tem jeito. Total. Isso aí é natural. E no dia que perder isso, não tem sentido. Tem que continuar. Deixa eu só falar uma coisa, só para fechar. Quando surgiu a ideia, né, do Legionário da Bola, também se pensou em não ser como o Segundo Guerra. Sim. Ora, se eu estou fazendo o Segundo Guerra frontal, ele vai fazer algo diferente. E ele achou o diferente, que ficou, concordo contigo, Paulo, ficou muito bacana, muito legal, ficou com uma pegada especial e exclusiva. Então ele fez uma coisa sensacional para ele ficar menos desconfortável, é verdade. Perfeito. Mas não tem nenhum problema. A gente tinha feito, durante a Série C ano passado, ele fez, ao invés de 2, ele fez 3 vídeos por semana durante a Série C do ano passado, porque tinha bastante conteúdo, e foi muito bom. Aí depois teve aquele hiato, né, do fim da Série C, da Copa Verde, ficou um tempão sem muita coisa acontecendo no futebol paraense, que bem ou mal é o dia a dia que ele acompanha mais, embora também acompanhe mais coisas, mas aí quando a coisa voltou, na verdade a gente estava exatamente pensando em tentar desenvolver algo para conseguir colocar de novo 3 vídeos por semana, só que aí veio a pandemia e também deu uma baixada no... Pois é, deu uma baixada na demanda, a gente achou também, eu achei principalmente, que ficou até um pouco demais, que era melhor dar uma enxugada. Gostamos muito também dos resgates, eu gostei demais dos resgates dos jogos históricos, jogos memoráveis que a Rádio Clube está fazendo, então estamos trabalhando também para tentar fazer algo nesse esquema no futuro. Então, na verdade, foi mais ou menos isso ali que aconteceu, especificamente falando do meu vídeo que eu fazia. Vocês, eu vou me botar um pouquinho nesse jogo de novo, sem o mesmo garbo, elegância e outro patamar para baixo. É assim, vocês têm a junção do melhor dos dois mundos, né? Porque tu adora a parada da produção, da parte por trás das câmeras, o guerreiro é o guerreiro. Então aqui é o exército de um homem só, porra. Então eu tenho que, não sendo o guerreiro, botar minha cara na frente, não tendo o Giovanni, tentar fazer de uma maneira que isso eu detectei. Como as ideias vêm, Guerreiro e Giovanni e Guilherme. O que eu notei, eu tenho o É Nóis há 4 anos. Acho que vai para 4 anos. Ele foi mudando. Ele não era para ser personalista, nunca foi. Era para o subtítulo dele é um papo entre amigos para amigos, para que as pessoas dissessem assim, porra, eu tomaria uma cerveja com esses caras, eu chamaria eles para o churrasco aqui em casa para a gente bater papo sobre os assuntos. Falava de música, brincava, era diferente, eu tinha uns amigos, grandes amigos que foram... Então, o canal cresceu, enfim, hoje eu fico muito feliz que a nação querosense deixou de ser um termo, e isso me deixa muito feliz com um cara que queria falar de futebol, que era esse o sonho dele, e hoje tem uma galera como o Smith, que te convidou, que, sabe, que virou mesmo um organismo vivo, que eu brinco. Mas, assim, o que eu notei é que a galera que está do outro lado do YouTube, ele nem quer a perfeição, ele quer se sentir representado ali. Não é tão perfeito a edição, não... O cara quer se ver ali, se sentir representado. Vocês sentem isso? Isso é uma diferença para uma televisão, por exemplo, Guerreiro? Eu acho que é, mas enfim. Sim, eu venho ainda com o hábito da TV, né? Com essa situação. Mas como eu também gosto da coisa mais informal, o Bola na Torre é um exemplo disso, é um programa solto, leve, não tem teleprompter, não tem nada. O Bola na Torre é uma conversa, é um bate-papo, eu pauto os assuntos e a partir dali a gente vai desenvolvendo. Então, no começo, eu às vezes ficava um pouco hesitante numa fala, aí eu dizia, Giovanni, vou fazer de novo. Ele dizia, não, deixa assim, tem que ser natural.
é normal que você pare, pense, que você erre uma palavra, é assim que funciona. E aí eu fui me habituando com isso. Então hoje, se eu errar a construção de uma frase, eu refaço no próprio texto e ele arruma e vai embora. Então ele faz uma edição, mas, digamos assim, ele permite que os defeitos fiquem. E isso aproxima realmente. Isso aproxima realmente. Isso é interessante. É o entendimento também do que ele traz. Repito o que eu disse, potencializar as qualidades dele. Então, por exemplo, ele tem uma coisa que eu percebo muito, que é o costume do rádio. O rádio não pode ficar muito tempo em silêncio. Então, ele tem os sons que ele emite enquanto ele está pensando. Né? Vários sons diferentes. Desde o eu falo muito ele não fala tanto mas ele tem os sons que ele emite enquanto ele está pensando. Então, esse tipo de coisa não tem por que cortar esse tipo de coisa. Talvez for muito longo e atrapalhar, não tem por que cortar, entendeu? Porque é isso, ele está fazendo, ele está na frente de uma câmera fazendo um vídeo, falando, e aquela coisa, né? Que uma habilidade que eu acho que nunca vou ter. E assim, fala 5 minutos. Impressionante. Fala 4 minutos. Fala 4 minutos. Impressionante. Assim, é um bonequinho que você gira ou puxa o cordão, sei lá, e vai. Então, repito, o meu trabalho é muito facilitado. 50 anos de experiência, né, Guerreiro? Pois é. O meu trabalho é muito facilitado. Muito facilitado. Eu ajudo. E eu vou fazer uma outra, para a gente ir para outro assunto. Eu acredito que o Guerreiro representa muito que, em vez de haver um embate, o melhor dos mundos é você fazer um encaixe. Então, é o Guerreiro que tem a experiência lá de trás, que pegou, tem toda essa vivência, meu querido. Você não tem como ter, se não for passando por ela. Isso você pode ter 25 anos de idade e ter uma vivência que o maluco de 40 anos, de 50 anos não tem. Então, assim, o YouTube entra na minha vida como só para eu falar do que eu gosto. Depois ele começa a se tornar algo um pouquinho... E hoje pode ser que eu dizia antigamente, eu trabalhei na área comercial minha vida toda, só para a galera entender. E eu dizia lá atrás, todo mundo dizia, Paulo, tu fala de futebol pra cacete, velho. Égua do cara chato do inferno, bicho. Falei, vocês ainda vão me ver comentando o jogo de futebol. Você tá maluco? Não sei o quê. Não consegui comentar o jogo. Aí eu fiz o canal para eu poder falar do jogo. Ora, bolas! Né? Mas o Guerreiro vem de um cara consolidado, vindo para uma área que ele vai, entre aspas, recomeçar o termo, nem sei se se readequar, e aí ele traz a linguagem do rádio para essa nova área e deve pegar muita coisa dessa nova parada para levar para a área dele onde ele já estava. Eu estou falando muita bobagem. Desculpa, que eu tenho que aproveitar os caras aí para aprender também. Nenhuma, é por aí mesmo. A ideia é essa troca, é esse aprendizado, né? Então, eu tô levando, digamos assim, uma experiência, né, que o rádio me deu, e eu digo sempre que ao fazer televisão, eu consegui fazer da forma que eu gostaria, porque o rádio me deu essa condição de improviso e tudo mais. O rádio ele facilita isso, pelo hábito de você ficar falando, né, e ter que improvisar permanentemente. Então, eu consegui levar isso, por isso eu me sinto mais confortável falando do que escrevendo. Eu digo sempre para o Giovanni isso. Fazer um texto, para mim, é uma coisa muito mais difícil, porque eu quero buscar a perfeição no texto, então eu leio, releio, eu corto, eu puxo para cá, eu tenho mais dificuldade com o texto do que com a fala. Natural. E eu aprendo com esse contato, com esse novo mercado, muita coisa que eu não tinha, que eu não sabia, né? Eu tenho falado que essa juventude está também me permitindo melhorar o meu vocabulário. O futebol hoje tem um vocabulário diferente. E eu estou conseguindo aprender um pouco disso, estudando, claro, pesquisando, mas ouvindo tudo que a gente tem para ouvir desse mercado que está disponível. Então, é uma troca, sem dúvida, e eu me sinto
recompensado por aprender cada dia um pouco mais. Paulo, o que eu posso te dizer é que eu sou muito parecido contigo nesse sentido. Digamos que ele não tivesse chegado a mim lá depois do meu mestrado com essa ideia e eu tivesse aceitado para tentar colocar no ar e tirar do papel, estaria aqui do mesmo jeito que estou, fazendo as traduções, os trabalhos de mídias sociais que eu faço, fazendo meu doutorado, e estaria mergulhado em futebol exatamente do mesmo jeito. Isso eu te garanto, porque realmente é uma coisa para mim de dia a dia. É uma coisa de dia a dia, a leitura, a busca, as notícias, jogo, eu sou aqueles malucos por jogo, sabe? Agora nessa pandemia, fiquei maluco, tô vendo o campeonato sul-coreano, é uma coisa. Não recomendo, é doença. Não tá certo, eu não tô defendendo, não. Eu não tô, para que fique claro, não tô achando bonito, não. E eu também, convenhamos, sou uma oportunidade tem muita gente que poderia fazer o que eu faço muito melhor, mas talvez não fosse como a mesma questão de ser um filho fazendo, né? Que é completamente diferente para ele, para a segurança dele. Então, assim, a minha sensação é muito essa. É uma sensação de eu tô aqui, eu tô tocando algo no dia a dia que é muito legal, e assim como ele. Eu tô aprendendo com ele, e eu tô aprendendo, cara, também com as ferramentas que eu também não é como se eu fosse um super nossa senhora, eu conheço de nada. É tudo testando, errando, vendo, sabe? O tempo inteiro é isso. Para mim, pelo menos, a sensação é totalmente essa. Eu queria falar várias vezes dos jogos memoráveis, né? E a gente, nesse momento de sem futebol, sem a gente saber o placar, até a volta do futebol alemão, né? Que era o futebol sem a gente saber o placar. Passaram vários jogos, a Clube está fazendo, por sinal, não é só a transmissão, eu vi o Guerreiro explicando, aí eu quero que no meio da tua resposta tu faças o coisa. Mudou a percepção tua, Guerreiro, que viveu aquilo, mas mudou. Eu vi muito daqueles jogos como torcedor. Estou falando dos maiores, seleção e tal, mas vi do Tabu, vi alguma coisa, eu vi na Clube. Impressionante como eu vi outro jogo agora. Defeitos que eu achava que existiam, não existiam. Vou te dar um exemplo para mim claro. Como aquela seleção de 94 jogava bola, como ela era bem armada e como ela fazia coisas que hoje são exaltadas enlouquecidamente, e como se tivesse um meia, se o Raí tivesse bem, aquela seleção ia ser considerada uma das melhores do mundo, porque ela só tinha cara bom. Então, assim, eu mudei. Como eu vi algumas coisas de Remo e Paysandu que, infelizmente, passa um pouco o jogo todo, mas assim, visualmente eu estou falando. Nem todo futebol de antigamente era maravilhoso, como a geração Atari diz na minha época. Mudou o formato de vocês verem o mesmo jogo que vocês já tinham vivido. E tipo assim, cara, não era isso que eu tinha visto. Eu vou exemplificar com os jogos memoráveis da Rádio Clube. Nós estamos desenvolvendo isso desde o dia 29 de março. O primeiro programa foi dia 29. Dia 15 ainda tivemos futebol, dia 22 fizemos um debate no domingo à tarde, e a partir daí, como é que a gente vai fazer com as tardes de domingo sem futebol? Já diria Moraes Moreira. O que é que eu vou fazer, né? E aí, numa discussão, a gente chegou à conclusão de relembrar jogos, mas com alguns pontos que precisavam ser pensados. Nós não temos, e não tem em arquivo nenhum, os jogos inteiros, as narrações completas. Como é que eu vou relembrar esses jogos? Bom, vamos tentar então fazer o seguinte, vamos trazer os gols, ou os melhores momentos, vamos dizer assim, e a partir dele vamos desenvolver a partir desses melhores momentos, desenvolver um debate com depoimentos, contando um pouco daquele jogo, com depoimentos de personagens que participaram daquele evento. Ainda assim, encontramos muita dificuldade para achar narrações de gols, tanto que nós tivemos que reconstituir narrações. Vou dar um exemplo claro. Para este domingo, nós vamos fazer o Remo 3, Botafogo 2, Série B de 2003. Não achei a narração.
na véspera do Sírio, esse jogo. Foi na véspera do Sírio, dia 11 de outubro. O Remo já tinha vencido o Palmeiras na primeira fase, por 2-1 com gol do Jean, e venceu o Botafogo de 3-2 nesse sábado. Não achei os gols. Nós tivemos que reconstituir essa narração. E quando nós vimos os melhores momentos, a gente viu um jogo diferente daquele que a gente tinha visto em 2003. Completamente. E olha, só melhores momentos. Só vimos melhores momentos. É isso. Impressionante como o Jean mandou no time naquela temporada, como ele comandou o Remo, sabe? E se impôs como grande liderança naquele time do Clube do Remo. E, de certa forma, àquela altura, eu só lembrava do Valdomiro, artilheiro. Agora, também vamos ter domingo o resgate daquele jogo de 2012 do Paysandu na Copa do Brasil, que ele ganhou do Sport Recife em Belém 2-1 e lá em Recife de 4-1. E na minha cabeça, o nome do jogo tinha sido Rafael Oliveira, àquela altura, que fez o quarto gol, aliás, um belo gol, o quarto gol. Mas quem mudou o jogo foi o Wellington. Wellington entrou no início do segundo tempo, estava 0-0, aí o Pikachu fez 1-0 e ele fez o segundo e o terceiro gol, arrebentando, desmontando o time do Sport e liquidando. E eu não tinha percebido isso naquela altura. Como é que eu não percebi? Só percebi agora, vendo os melhores momentos. Vi também que o Paulo Rafael fechou o gol. Paulo Rafael, que tinha sido rejeitado pelo Sport, fechou o gol. Marcelinho Paraíba batia a falta, ele ia buscar. E depois o Paulo Rafael saiu do mercado, ficou fora. Então, eu tô, digamos assim, reestudando o futebol também. Exato. Além, e eu digo sempre, essa programação ela tem sido terapêutica, porque o que nós estamos vivendo é realmente um problema muito sério. Estamos sofrendo com perdas, com amigos que estão indo embora. Está sendo um martírio muito grande. E esse mergulho de pesquisa, ele está me servindo também como uma forma de fazer uma terapia, nem que seja uma terapia mental. Ocupacional, exatamente. Ocupar a mente, é isso aí. Da minha parte, eu acho muito isso, né? O jogo não vai ser o mesmo já de cara por uma questão de não tem como reviver a sensação, as emoções do momento do jogo. Então você tá lá, por exemplo, se você viveu o jogo, às vezes você vai ver, eu conheço isso de arquibancada. Você, em meia hora, em uma hora, a coisa já baixou de tal forma que você já vai ver que a sua memória do jogo é completamente diferente. Mas tem uma outra coisa também. Principalmente quando são mesmo 20 anos, 10 anos, você é diferente. Não tem a menor dúvida. Então não tem jeito. A gente é pessoas diferentes quando a gente está vendo o jogo e o jogo muda. E acho que isso para a geração, que eu brinco, a geração PlayStation, quem é ligado e gosta de futebol, quem não acha que é o do 2000, do controle, do joystick, ele pode olhar e dizer: "Ei, rapaz, olha que não é que tinha futebol antes da década de 2000, não é que os caras jogavam bola". Até porque eu digo o seguinte: para existir o Messi, precisou ter o Maradona. O Cristiano Ronaldo ser o que é, ele com certeza era fã do Zico, do Figo, talvez até do Zico, né? O mundo é fã do Zico. Eu sou fã do Zico. Enfim, do Eusébio. Então os caras eu brinco muito o seguinte: não existe o gol que o Pelé perdeu, existe o gol que o Pelé tentou. A pergunta para terminar, assim, antes de só fazer um ping-pong, eu queria que vocês me dissessem uma coisa. A expressão, a sentença, o futebol tá chato. Queria que vocês me dissessem alguma coisa sobre essa sentença. Eu acho que em certos contextos eu posso entender a frase, mas se tem uma coisa que eu digo e eu até assim converso com amigos sobre, é que da minha parte, pelo menos, eu sinto nem sei se essa é a palavra adequada, mas eu sinto tesão por futebol. É um negócio impressionante, assim. Eu não sei se eu vou perder isso, né? Tu até perguntaste pro meu pai sobre a questão do torcedor. Eu faço questão de tentar separar as coisas para tentar continuar sendo torcedor. Mas assim, independente do ser torcedor, eu também nunca fui torcedor que só gosta do meu time e não gosta de futebol.
Eu tenho um verdadeiro tesão por futebol, independente do que eu estiver fazendo, independente da situação. Então, eu entendo que pode haver chatices em uma coisa ou outra, mas, assim, a ideia de que, puxa, não tá mais como eu gosto, isso realmente assim não me pega, muito pelo contrário. Porque pode ter coisas que eu vou criticar, que eu vou reclamar, que eu não vou gostar, mas eu não sei, eu só sei dizer que eu vejo às vezes as pessoas perdendo, e é normal que aconteça, o tesão pelo futebol, e até agora não aconteceu comigo, muito pelo contrário. Eu diria assim, eu gostaria de discutir a relação, né? Discutir, aprofundar, debater, porque tá na mesmice, tá aquele cotidiano, vai mantendo aquela relação mais fria, mas eu não quero largar o futebol, não quero me divorciar dele, quero continuar casado com ele. Então, o futebol tá chato? Tá, mas eu sou apaixonado por ele. Ah, que bom. É isso, porque eu queria ver um pouco dessas duas visões, porque eu acho que a crítica, a frase vem como crítica do seguinte: não pode mais nada, o jogador isso, e eu acho que nem todas, mas várias mudanças do não pode mais isso, não pode falar isso, foram positivas, tá? Foram coisas que a gente evoluiu como sociedade e a maioria tinha que não acontecer mesmo. Dentro do campo, não pode dar torcida. Pô, isso é um saco, porque isso para mim, então. Mas eu acho que o futebol tá chato, se você for usar essa frase como uma meia verdade, mais de fora para dentro, mais da forma como ele é visto e interpretado do que o objeto da frase. O futebol em si, para mim, ele não tá nada de chato, ele tá do cacete, ele até melhorou assim como espetáculo. Se a gente é tipo assim, tu gosta de rock, né, Giovanni? Eu gosto. Pois é. Tu gosta de rock, Guerreiro? Mais ou menos. Eu Mais gosto. ou menos. Eu gosto de Beatles. Eu gosto de Beatles. Sabe aquela banda Eu que... gosto de MPB, eu gosto de MPB. Sabe aquela banda ou aquele cantor? Eu tinha muito isso na época de Rock Brigade, que tu não pegou isso, era uma revista que a gente ia lá pegar, tipo a placar no futebol era Rock Brigade. A gente descobriu aquela banda, pô, era só nossa, porque a gente descobriu, de repente ela fez sucesso, ela virou um espetáculo. E o cara disse: não pode. Acho que está acontecendo isso com o futebol. Que a galera quer que o futebol seja só dele. Não é, porra. Acontece. Aí agora vamos fazer algumas coisas de gerações, tá? Queria que tu, Guerreiro, e tu, Giovanni, me dissesse. Pô, desculpa eu chamar o Guerreiro de Guerreiro, é porque já é difícil. Que isso? Um jogador emblemático para ti. Não é o melhor, é um emblemático para ti na tua profissão e tal. Pode ser paraense, de fora, e um para ti, Giovanni. Jogador do futebol, Agnaldo. Francesco Totti. Agnaldo, eu queria só dizer uma coisa, porque eu, inclusive, chamei o Agnaldo de o Leão do Leão, quando ele jogava no time do Remo. O Leão do Leão. E ele é um cara, até hoje, assim, espetacular. Só que agora, quem foi o melhor jogador? O que tu olhaste e disseste: cara, o que esse cara faz aqui é bizarro. Com a bola no futebol paraense, Giovani. Não esse aí. Esse tem de alguma coisa, Guerreiro? Esse tem de alguma coisa do riscado? Não, só fora das 4 linhas. Jogador, bom, vamos fazer desse jeito então, tá? Ele tá indo pro futebol paraense, acho mais do que justo. Eu vou tentar pegar um nacional e internacional. Olha, é até difícil para mim, porque talvez até seja clichê dizer isso, mas eu não acho que eu vi ainda, incluindo o Messi e Cristiano Ronaldo, fazerem o que o Ronaldinho Gaúcho chegou a fazer por um determinado momento. Agora, eu sou uma pessoa que valoriza muito a longevidade, muito o cara ser muito bom por muito tempo. Eu acho isso fenomenal. Então, é difícil sair do Messi do Cristiano Ronaldo. Eu vou fazer o seguinte, tira o Zó Concurso. Eu acho que, por exemplo, o que o Pirlo fez na carreira dele foi absolutamente sensacional em termos de picos diferentes, em idades diferentes e com uma
uma capacidade de jogar futebol impressionante. O Zidane fez muito isso também, mas eu acho que o Pirlo, eu acompanhei a carreira do Pirlo de forma mais completa. Eu vi ainda o Zidane, mas eu acompanhei a carreira do Pirlo de forma mais completa, então eu iria com ele. Aqui tem dois caras, aqui, até porque eu vou jogar a casca de banana para vocês, eu tenho que responder. O melhor jogador da minha geração que eu vi foi o Arthur. O Arthur, para mim, assim, até porque o Giovani eu critiquei mais do que eu critiquei o Arthur vendo no campo, quando ele jogava no meu time, e aí ele jogou nos dois, deixa a galera correr atrás, né, de saber qual é. O Giovani foi muito cobrado. Giovani foi muito cobrado por essa falsa lentidão. Mas a maior exibição individual de um jogador de futebol que eu vi foi do Giovani. Perfeito. Tinha um cara que eu achava... contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 1995. Do Santos? Aquilo ali ele mostrou que estava todo mundo errado aqui e ele estava certo. Exatamente. Um cara que eu tenho na minha memória assim é o Alencar, do meio de campo classe A do Remo, Aguinaldo, Alencar e Arthur. Mas um cara lá de trás, que o meu pai me levou para ver e tal, se chamava Chico Espina. Sim, grande artilheiro do Paysandu, velocidade e definição. Na verdade, nós tivemos grandes jogadores no futebol paraense. Perfeito. Eu posso estar aqui com um pouco de nostalgia, mas quem viu Belterra jogar? Belterra foi um dos maiores zagueiros que o futebol paraense proporcionou para o nosso mercado. Quem viu Aderson jogar, não errava um passe. Né? Tantos e tantos jogadores que a gente pôde curtir, clássicos. Roberto Bacurino, Paysandu Esporte Clube, que é mais lá para trás ainda. Jogador de uma percepção de jogo impressionante. Enfim, a gente vai desfilar aqui vários. Né? Tadinho, Cabinho... Pagani na zaga do Remo. Pagani foi um zagueirão. Pagani foi o melhor zagueiro que eu vi jogar, mesmo que eu fosse moleque. Aquele cara... Sabe o negócio da memória afetiva? Sim. Que tu vê um jogo, que tu fica com aquele cara assim... É muito parecido, na minha seleção do mundo tem Marco Van Basten. Aquele cara, para mim, é muito memória afetiva. Então, ele é isso. E queria, para a gente terminando de verdade, eu queria dois de ti, Guerreiro, para não dificultar muito a tua vida. Um repá emblemático, um repá que tu diga, ou por alguma coisa que aconteceu, eu vi você citando alguns, e um jogo fora repá, na sua vida profissional que te marcou demais. Pode ser o do modelão lá, que o Giovani foi. Sabe que eu estreiei em Castanhal, minha primeira narração foi Remo Estrela lá em Castanhal. Eu tenho dois clássicos, Remo e Paysandu, que para mim são emblemáticos. Vi muitos, com muitos gols, mas tem dois marcantes para mim, não só como apaixonado por futebol, mas como narrador esportivo. O de 92, quando o Paysandu ganhou do Remo por 1-0, gol do Mendonça, do meio campo. Quando surgiu o Balança, Sacode, Estremece. E o de 99, que o Remo foi campeão, com o gol do Ailton. O Remo foi campeão paraense. E eu o chamei de predestinado nessa transmissão. E foi realmente um momento impressionante esse jogo, por tudo que o Ailton fez para disputar essa final. Então, esses dois clássicos são assim os mais emblemáticos. E vou citar dois marcantes para mim como jogo, não é nem para homenagear o Giovani, o primeiro, mas vai valer, porque eu transmiti esse jogo. Foi um jogo entre Vasco e Palmeiras. O Palmeiras vencia por 3-0 e o Vasco virou para 4-3. Você lembra, né, Giovani? Lembra desse jogo, Giovani? Lembro, claro. Lembro, né? E o Vasco conquistou esse título. Mercosul. Da Copa Mercosul, uma competição sul-americana, quando no intervalo já se imaginava fatura liquidada. Então, esse jogo foi marcante, não é por ser vascaíno, não, é pela beleza do jogo. Né? Eu sou flamenguista e lembro muito bem disso. Júnior Baiano expulso, foi uma loucura. Esse jogo é um dos grandes jogos que você tem que ter na memória. Estava 3-2 para o Palmeiras até os 40 do segundo tempo. E o Vasco faz 2 gols em 6 minutos. Tem um outro jogo no início deste século, deste milênio,
que foi muito marcante para mim, eu transmiti esse jogo também, quando surgiram São Caetano e Paysandu como forças nacionais. E eu transmiti um jogo no Palestra Itália, eu acho, salvo engano, foi 5-4 para o São Caetano esse jogo. 5-4 para o São Caetano. Foi um jogo espetacular. E a imprensa nacional considerando São Caetano e Paysandu como os dois clubes emergentes do futebol nacional. E os dois, cada um de um jeito. Exatamente. E o Paysandu ainda teve anos aí de anos dourados que poderiam ter durado muito mais. Exatamente, até 2005. Tu narraste, eu não vou lembrar, desculpa a ignorância, tu narraste a Bomboneira ou 4-2 aqui? Não, Guerreiro. Não, narrei o 4-2 em Belém. Narrei o 4-2 em Belém. É frio! E na Bomboneira foi o Ronaldo Porto. Tá. O Repá, eu nem lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo, porque para mim foi o de menos o jogo. Mas eu acho que na reinauguração do Mangueirão depois da reforma, se eu não me engano, na verdade, o Mangueirão foi reinaugurado com um Repá que ficou em 2-2. Exatamente. E eu acho que esse foi válido pelo Campeonato Paraense, não foi isso? Foi. E teve um que acho que foi depois, que foi um amistoso, não foi isso? Que terminou em 0-0? Copa da Amazônia, uma coisa assim. Eu não lembro, eu realmente não lembro do contexto. Eu não estou aqui com o meu livro do Repá para confirmar. Não se preocupe, eu também, o meu também está lá dentro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi esse Repá de meados dos anos 2000, pouco depois da reinauguração do Mangueirão, que o jogo foi muito ruim. A minha memória é essa. Eu nunca vou mudar essa memória, porque eu nunca vou rever esse jogo inteiro. Mas o jogo foi muito ruim. Exatamente, mas o jogo foi muito ruim. E por que ele é importante para mim? Porque eu fui com os meus irmãos e com o meu primo. Foi o primeiro, assim, de uma sequência de jogos que a gente foi junto. E a gente criou meio que ali uma rotina de irmos nós quatro para o estádio, que, repito, embora tudo que eu tenha falado, a sensação fosse diferente para mim, eu acho, do que era para eles, o fato de estar ali com eles três, meus dois irmãos e meu primo, é uma coisa que eu valorizo demais, que eu nunca vou esquecer, e esse Repá foi meio que o marco do início disso. Um Repá horroroso no Mangueirão. E outros jogos... Bom, eu sou sofredor, né? Então, o que eu poderia marcar, por exemplo, uma derrota de partir o coração no único jogo que eu fui na Itália, no Estádio Olímpico. A Roma perdeu para a Juventus por 1-0 com o gol de um ex-jogador da Roma aos 94 minutos, aos 4 minutos de acréscimo do segundo tempo. Foi muito complicado, mas ao mesmo tempo foi o único jogo que eu vi no Estádio Olímpico. E passei ali um mês mais ou menos morando em Roma, e eu acho que eu não poderia... Coisa ruim, né? Acho que eu não poderia não destacar esse jogo, apesar de ter sido uma derrota. Mas também é só o que eu faço. Eu não ganho nada mesmo, então não tem problema. Mas deixa eu acrescentar, Paulo, só para acrescentar sobre essa história aí. A Roma iniciou esse campeonato em 10 rodadas, ganhando os 10 jogos. E o Giovani se empolgou. A Roma ganhou os 10 primeiros jogos. Nunca na história do campeonato italiano, um time que tinha vencido os 10 primeiros jogos do campeonato não tinha sido campeão, até, obviamente, socorrer. Até a tua presença no estádio. Exatamente. Que ano foi, Giovani? 2014. Não, temporada 14 e 15. Acho que o ano foi 2015. Aí, olha só, Paulo. Aí ele começou, vai ter Roma e Juventus na penúltima rodada. Eu acho que era a penúltima rodada, sei lá. Aí ele queria ir. Eu disse, não, mas só o que faltava. Tu tá em São Paulo, tu pode estar até perto, mas e o custo disso? Aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Então vamos fazer o seguinte: arranja um intercâmbio neste período para ficar um mês estudando italiano, e aí a gente pode pensar em fazer esse investimento. Aí ele foi para estudar, coincidindo com o jogo que ele assistiu e, para variar, perdeu. O intercâmbio era o pano de fundo, né? Vou lá. Vou comer mal, vou estudar.
Mas o pior é que valeu a pena, né? Passei a fazer tradução em italiano. O pior é que valeu a pena, né? Alguma coisa deu para trazer. Guerreiro, antes de eu falar isso se tu fosses Paysandu, tu trocarias e depois eu vou te perguntar do Remo. Se tu fosses Paysandu, tu trocarias a vitória emblemática na Bombonera histórica por ter perdido lá de 1-0 e ganhado de 4-2 em seguido? Eu pergunto isso para todos os bicolores que passam pelo meu canal. E se tu fosse remista, tu trocaria o Tabu por um título brasileiro da Série B? Nenhum dos dois. A vitória do Paysandu é marcante. A vitória na Bombonera ela é extraordinária. A gente não pode pressupor aqui que o Paysandu poderia chegar mais longe, né? Poderia ser campeão da Libertadores? Poderia, mas assim, nada tem o peso dessa vitória, nada tem a marca dessa vitória. Àquela altura, só 2 clubes do Brasil tinham vencido o Boca na Bombonera. O Paysandu perdeu para o Boca e perdeu para o campeão. Isso pode ser uma coisa que vira marca também, né? Nós só perdemos para o campeão, o Boca acabou sendo campeão em cima do Santos e tudo mais. Mas eu estive na Bombonera 2 meses depois, no jogo de ida entre Boca e Santos. Olha, ganhar na Bombonera é um negócio extraordinário. E o Tabu do Remo, nem título da Série B, nada deixa a torcida, ou deixaria a torcida do Remo mais feliz que ficar 33 jogos sem perder do rival. De 93 a 97, o Remo viveu isso. E qualquer torcedor do Remo ainda vive e não vai esquecer jamais. Considera, e é justo que considere, o Tabu o maior feito do Clube do Remo na sua história. Giovanni, eu quero te ouvir também. Olha, eu entendo perfeitamente, até porque eu não teria como ele argumenta de forma categórica. E é verdade, tudo que ele disse é verdade. Mas eu acho que é uma questão de ponto de vista, de que assim, eu tento ver, e aí talvez, até por isso eu seja a pessoa errada para fazer a pergunta, por não ver como um torcedor veria. Mas eu tento ver o seguinte, o que faria, ou potencialmente faria, a gente não tem como saber, né? Essa é a natureza de perguntar o se, mas o que potencialmente faria o Remo estar melhor do que está hoje, ou o Paysandu estar melhor do que está hoje, ou o Paysandu ter vivido mais anos. De novo, eu valorizo a longevidade, eu valorizo um clube que consegue, pode não ganhar, mas está disputando sempre, uma hora vai ganhar. Quem disputa sempre, uma hora ganha. Tá aí o Flamengo. Tá aí o que o Flamengo vem fazendo, o teu Flamengo. Então, eu valorizo muito isso. E eu acho que talvez um título de uma Série B, em algum momento, fosse ele, por exemplo, ali depois do título da Série C de 2005. Enfim, eu acho que ele, primeiro, levaria o Remo de volta à Série A, digamos, se fosse nesse período ali, o Remo que não joga a Série A há muito tempo, e talvez tivesse o potencial de fazer do Remo um time mais consolidadamente, digamos assim, nacional, ou que desse mais alegrias consolidadamente à sua torcida. E eu talvez digo o mesmo, embora talvez não com o mesmo peso, porque passar de fase é diferente de ganhar um título, independente da competição, mas talvez eu diria o mesmo sobre o Paysandu, porque se você passa de fase... Ser histórico também. Bom, você não ganhou do Boca na Bombonera, mas você eliminou o Boca. Você eliminou o Boca e foi para uma quarta de final de Libertadores e sabe lá o que você poderia conseguir depois disso. Então, eu acho que eu vejo mais por esse lado, embora entenda perfeitamente a questão até emocional do argumento dele. E acho legal, e a minha pergunta não é para ter certo e errado, tá? É só para ver feeling. Claro. Por quê? Eu perguntei para 2 presidentes bicolores. Perguntei para o Sérgio, a resposta dele, vamos manter a história como está. Perguntei para o Ricardo, ele disse que ele trocaria. Então, assim, é isso. Eu trocaria ambos. Eu sou torcedor de um dos dois. Eu trocaria ambos. E digo mais. E por incrível que pareça, eu digo mais no caso do Remo, porque eu concordo demais contigo.
No caso do Remo, eu, apesar de achar o tabu uma das coisas mais absurdas numa rivalidade desse tamanho, concordo com o Guerreiro plenamente. E outra coisa, isso não minimiza a importância do tabu, tá? Porque é bizarro. E acho que o Remo usa muito pouco. 2, eu, do marketing do Paysandu, os 8 jogos já estava jogando. Depois eu aguentava a encarnação. Mas os 8 jogos já era tabu, papai. Eu trabalharia isso nas redes sociais do Paysandu tranquilamente. 8 jogos sem derrota é tabu, papai. E que se dane. Na verdade, agora o tabu o de 33 jogos ser tão absurdo mudou dentro do clássico o entendimento do que é um tabu. Aí acaba que 8 jogos viram um mini tabu. Mas em qualquer clássico no mundo, 8 jogos é uma maluquice, é muita coisa. Às vezes é uma eternidade, porque tem muitos clássicos no mundo que não se enfrentam tanto quanto o Remo e o Paysandu. Então 8 jogos, às vezes é isso, são 4 anos, são 3 anos. Só que o tabu de 33 é tão maluco, realmente, a palavra é essa, é maluco, é bizarro, que ele muda o entendimento. Eu vou só fazer o contraponto. Com relação, primeiro, ao Paysandu. Para mim, o Paysandu não seria campeão da Libertadores. Numa análise, também acho que não. Numa análise mais aberta. Então, a vitória contra o Boca na Bombonera, para mim, ela é emblemática. Então, não trocaria mesmo, tá? Pela classificação para a próxima fase. Passei do Boca. Para mim, tem menos peso do que ganhar do Boca na Bombonera. Numa análise de história que eu estou falando. Tá? Talvez internacionalmente mais ainda, né? Os caras reconhecem mais o Paysandu por ter ganhado lá do que se tivesse desclassificado, talvez. Com certeza. Tipo, se vai para as quartas, por exemplo, e é desclassificado por outro time com menor expressão, não sei. E do Remo, a minha leitura é a seguinte. Hoje, ser campeão da Série B é menos importante do que ter o acesso à Série A. Eu tenho dito ultimamente o seguinte, nas séries D, C e B, tem 4 campeões. São os que conseguem o acesso. Então, o título, para mim, ele não tem... Hoje você comemora muito mais o acesso do que um título. Tem muito mais peso você subir do que ganhar o título. Mas só que aí vai quebrando uma encarnação do teu rival, né? Vai Sim, quebrando... mas aí... Tá bom, mas aí eu te pergunto, o que será que o torcedor do Remo quer? Dizer para o Paysandu, que ganhou 2 títulos da Série B, que ele também ganhou 1, ou dizer que ele tem um tabu de 33 jogos? Perfeito. Não, perfeito. Ótimo argumento. Ótimo. Na verdade, eu acho que a pergunta é diferente. O que dói mais para o Bicolor? Se o Remo tivesse ganhado... Galera, assim... eu teria muito assunto aqui, mas eu sei que todo mundo tem seus afazeres. Primeiro, eu quero agradecer demais, Giovanni, demais o Guerreirão, o Guilherme Guerreiro. Obrigado por ter tido esse espaço aí na agenda de vocês tão corrida e para a gente trocar esse papo muito bacana sobre futebol, comunicação, família e momentos que eu acho que o futebol, o resto para mim é tudo perfumaria. Futebol para mim é isso, é memória afetiva, é isso. É óbvio quando eu digo perfumaria, é uma perfumaria cara, mas para mim é perfumaria. É isso que é o futebol. Por isso que eu acho que você não coloca no quadradinho o sentimento, que o futebol é um sentimento. Obrigado, gente, é só o que eu tenho. Muito obrigado. Agradecer pelo convite, não sei direito o que eu fiz para merecer estar aqui conversando com vocês dois, mas foi muito legal. E, assim, o que ele falou é muito isso. É uma sensação mesmo muito bacana da gente estar contando história, a gente conta, tu contas, a gente passa os pontos de vista diferentes e fazendo amigo. É isso, né? Te conhecendo melhor e tu conhecendo a gente vendo que a gente tem um papo legal e que a gente pode, inclusive, sair daqui depois que toda essa loucura muito triste, muito complicada passar, a gente pode mesmo, vocês dois tomam uma cerveja, eu tomo uma água e a gente fica conversando. Quando tu vires o conteúdo, tu vai saber por que tu tinha que estar aqui. Tu vai ter exata noção de o porquê que tu tem que estar aqui. Porque senão, seria um excelente papo com o Guilherme, um excelente papo, mas não seria desse jeito que foi.
Que legal. É por isso. Então, nós é que agradecemos, Paulo. Realmente, futebol é isso, é envolvimento, né? É paixão. Futebol é fazer amigos, como estamos fazendo neste momento, e isso vale muito. Nós agradecemos, eu agradeço particularmente pelo carinho, pela tua generosidade também comigo, conosco, e te dizer que é nós, Queiroz. tamo junto, é nóis.